Em Tua presença nós estamos e nos colocamos agora diante de Ti, Pai, com o nosso coração aberto e preparado, Pai, para ouvirmos a Tua voz. E lhe pedimos, meu Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, através, Senhor, da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra, possamos crescer na fé, meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade neste lugar de tratar com cada um de nós, de nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Mateus 18, 23, deixa ele aí, a gente já vai fazer a leitura, mas antes disso, deixa eu fazer uma introdução aqui daquilo que nós vamos tratar um pouquinho hoje. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de 3 atributos de Deus. E que eu penso que se são atributos de Deus, que Deus também quer ver isso presente nas nossas vidas. Amém? Que nós também venhamos ter esses 3 atributos. Só que esses 3 atributos de Deus, eles geram assim um pouquinho de confusão, principalmente os outros 2. Eu sei que estou fazendo um mistério, mas eu já falo para vocês qual que é. Né? Principalmente os 2 últimos que a gente vai tratar. Só que esse entendimento que nós vamos receber hoje, ele é fundamental para a nossa vida de fé. Ele é fundamental para que nós possamos principalmente enxergar quem somos, qual é a nossa posição diante de Deus, no nosso relacionamento com Deus, e como esses 3 atributos de Deus, eles então interferem no nosso relacionamento com Deus. E se nós entendermos isso, vai nos ajudar e muito. Eu quero falar a respeito da justiça, da misericórdia e da graça. Amém? O título da mensagem de hoje é justamente isso: justiça, misericórdia e graça. Eu acho desnecessário eu começar a abrir a Bíblia e ler com vocês textos que falam da justiça de Deus. Todos nós conhecemos Deus como um Deus justo. Amém? Eu acho desnecessário abrir a Bíblia e começar a procurar versículos aqui, mostrar para você que fala da misericórdia ou da graça de Deus. Todos nós sabemos que nosso Deus é um Deus misericordioso e um Deus gracioso, que derrama sobre nós da sua graça. Então é fato que esses 3 atributos, eles fazem parte da personalidade de Deus. Só que, vamos parar e antes da gente entrar no texto, parar e pensar, lógico, em linhas gerais, a minha pretensão hoje não é me aprofundar no assunto. Eu usei uma expressão nos outros horários, que a minha intenção hoje é assim, ó, passar a unha na pontinha do iceberg. Amém? É a gente só entender, pelo menos em linhas gerais, essa verdade, que já vai nos ajudar bastante. E quem sabe vai provocar em você uma curiosidade para querer aprender e estudar mais o assunto, segundo a luz das Escrituras, em nome de Jesus. Mas, em linhas gerais, o que vem a ser a justiça? A definição mais conhecida da justiça é a seguinte: dar a cada um o que é seu por direito. Não é isso? Então, o que é a justiça? Justiça é tratar a pessoa conforme ela merece. Se ela fez o que é certo, então, louvores, aplausos para ela. Porém, se ela fez o que é errado, a justiça, então, requer uma punição. Sim ou não? De uma tal forma, mais ou menos assim, só para você entender. Aquele que não deve nada, não tem que pagar nada. Mas aquele que deve, tem que pagar. E quem deve muito, tem que pagar muito. Quem deve pouco, tem que pagar pouco. Isso é justiça. Amém? Isso é justiça. Dar a cada um o que ele merece. Então, em poucas palavras, justiça é aplicar aquilo que é merecido. Por sua vez, misericórdia é quando a pessoa, ela deveria ser punida, até pela justiça ela deveria ser punida, mas ao usar de misericórdia, você não trata a pessoa como ela merece. Ok? E o que vem a ser a graça? A graça
ela é, a definição mais conhecida de graça é favor imerecido. Então a graça é você fazer aquilo que a pessoa não merece. Amém? Então vamos lá, justiça é fazer o que ela merece, seja para bem ou para mal. Misericórdia é, mesmo ela merecendo, você não tratar como ela merece. E a graça é ela não merecer, mas você fazer algo que a pessoa não merecia. De uma tal forma, quando a gente olha para esses três atributos, né, muitas vezes na nossa cabeça, um é ao contrário do outro. Quando a gente olha, é difícil você entender como esses três atributos, eles podem estar em harmonia em alguém. Porque às vezes na nossa cabeça você pensa assim, não, ou você é justo, ou você é misericordioso, ou você é gracioso. E a gente vai ver que a coisa não é bem assim. E já vai ficar claro isso. Mateus 18, versículo 23. Vamos falar dos dois primeiros, em primeiro lugar, e depois a gente continua. Mateus 18, 23, a Bíblia nos ensina assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Vamos parar por aí. Meu irmão, com a cabeça da sociedade hoje, muitos olham para isso aqui e diriam: pastor, que rei cruel! Pastor, que rei malvado! Pastor, que absurdo! Olha só, ele seria vendido, a mulher, os filhos e tudo que ele tem para pagar a dívida. Só que quando você olha para isso, meu irmão, isso não é crueldade, isso não é maldade, isso é justiça. Ele devia? Devia. Segundo a justiça, quem deve, tem que pagar. Pastor, mas coitado, ele devia muito. Pois é, quem deve muito tem que pagar muito. Não há nada de errado nisso aqui. Claro que com a nossa cabeça ocidental, a gente olha isso, puxa vida e tal, porque no Brasil não se tem sequer mais a prisão civil por conta de dívida e etc. E aí você olha para isso, mas meu irmão, era a lei deles. O camarada conhecia a lei? Sim. Ele sabia que aquilo podia acontecer? Sim. Ele não pegou o dinheiro emprestado, não sei como é que se deu aquele negócio, mas enfim, vamos supor que fosse. Ele não sabia do risco? Sim. Isso é justiça. E tem muitas pessoas que quando vê Deus executando justiça contra alguém, diz: que absurdo, que Deus mau, que Deus cruel. Não, Deus está sendo justo. E justiça não tem nada de errado, justiça é virtude, é um atributo de Deus. Amém? Bom, vamos continuar para ver mais. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Vamos parar por aí. Bom, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. O que é isso? Misericórdia. Porque o que aquele homem merecia? Merecia ter sido vendido como escravo, a sua família, os seus bens, mas o rei resolveu perdoar a dívida dele. E fazendo isso, aquele homem não foi tratado como ele merecia. Isso é
misericórdia. Agora, entenda que eu e você, nós somos, ou melhor, esse homem é o retrato perfeito da minha vida e da sua. Nós também tínhamos uma dívida impagável, como esse homem tinha. Alguns estudiosos dizem que a dívida desse homem, classificam ela como impagável, porque, de acordo com o que ganhava um trabalhador braçal, um trabalhador normal, esse homem, eu não lembro os números exatos, tá, pessoal? E até você me perdoe de eu não ter estudado um pouquinho melhor esse assunto. Mas eu não lembro bem assim, os dados, mas seria em torno desse homem precisar trabalhar cerca de 150 a coisa de 200 anos para que aquela dívida fosse paga. Quer dizer, ele trabalhando todos os dias, pegando tudo que ele recebe para pagar. O que não seria possível, que você precisa comer, você precisa vestir, né? Mas se ele pegasse tudo que ele recebe para pagar a dívida, ele precisaria trabalhar cerca de 150 ou mais anos. Se você pensar que esse homem não viveria tudo isso, a gente não sabe qual é a idade dele, mas juntando esses 150 mais com a idade dele, era uma dívida impagável. Assim como a minha e a sua dívida para com Deus. Entenda que todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós estamos então ferindo a santidade de Deus, que é outro atributo de Deus, mas que a gente só vai comentar aqui hoje, senão fica muito atributo para um dia só, né? Mas quando a gente peca, sabe quando a pessoa faz alguma coisa que ela classifica assim, mas foi só uma mentirinha, sabe ou não? Né? Quando a pessoa diz assim, pastor, mas isso aí todo mundo faz, né? Não, mas foi só um pecadinho. Pois é, quando a gente classifica as coisas assim, isso fere a santidade de Deus. E ferindo a santidade de Deus, isso acende a ira de Deus, que vai levar com que a justiça de Deus precise se manifestar, punindo o culpado, porque eu pequei. Mesmo que com o eufemismo, né, eu tento classificar isso. Foi só uma mentirinha. Foi só um pecadinho. Isso aqui não tem problema. Bom, mas aquilo é pecado. E nós então estávamos numa dívida impagável. As nossas obras, as nossas boas ações não poderiam pagar a nossa dívida. Vamos nos lembrar que, segundo o que a Bíblia diz, por causa do pecado de Adão, nós já nascemos em pecado. Amém? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. Nós já temos uma dívida, então, com Deus. E a justiça de Deus requer que essa dívida seja paga. O grande problema é que nós não temos condições de pagar. A Bíblia diz que ninguém poderia pagar o resgate da alma do seu companheiro, tendo em vista que é caríssima. Amém? Então, nós não poderíamos pagar essa dívida. Só que Jesus, ele vem justamente para que essa dívida fosse paga. Jesus, ele vem, e entenda, Jesus vem para satisfazer a justiça de Deus. Porque desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou os céus e a terra, e estabeleceu as suas leis, que não são leis só da terra, mas são leis espirituais, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E desde que o mundo é mundo, assim o é. Lembre-se que quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fez para eles uma vestimenta com o pelo ali, com o couro, né, de animais. Das duas, uma, ou a gente pensa na hipótese de Deus ter enfiado eles lá dentro com o animal vivo, o que é meio difícil da gente imaginar, ou a segunda opção qual que é?
Que Deus matou, que Deus sacrificou aquele animal. Então, aquele animal inocente, porque não foi um animal que comeu do fruto, não foi um animal que desobedeceu a Deus, aquele animal inocente morreu no lugar de Adão e Eva, porque Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Alguém precisava morrer. Quem morreu? O animal no lugar deles. Quando chega o tempo da lei, o que Deus estabelece? Né? Que quando alguém cometia um pecado, segundo a justiça de Deus, o que era para acontecer? O que deveria acontecer? Ela deveria morrer. Amém? A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que os filhos não morreriam pelo pecado dos pais, nem os pais pelo pecado dos filhos. Mas aquele que pecasse, ele ia morrer. Então, eu cometi um pecado, segundo a justiça de Deus, eu deveria morrer. Mas para eu não morrer, então eu pegava um animal, trazia esse animal diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal, sangue era derramado em meu lugar. O animal morria para que o pecador não morresse. Está me acompanhando ou não? Essa era a dívida impagável que nós tínhamos. Aí vem Jesus, e por isso que a Bíblia chama Jesus do Cordeiro de Deus. Jesus, que foi o sacrifício perfeito, ele então morre em nosso lugar, satisfazendo assim a justiça de Deus. Houve o pecado e houve a morte. O sacrifício perfeito. Por isso que hoje não precisamos derramar o sangue de nenhum animal, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi perfeito. Está me acompanhando? A dívida foi paga. A Bíblia diz que um inscrito de dívida que era contra nós, então havia um inscrito de dívida, como esse homem, nós também tínhamos uma dívida, e a Bíblia diz que Jesus foi lá e cravou ela na cruz, dizendo, está paga, a conta está paga. Amém? Meu irmão, quando isso aconteceu, então a justiça de Deus foi satisfeita. Houve pecado, tinha que haver morte. Houve morte. A morte sacrificial de Jesus, né? A substituição, ele morreu para eu e você não precisarmos morrer. E dessa forma, então coexiste na cruz tanto a justiça de Deus quanto a misericórdia de Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, então, por nós, então foi nos dado a misericórdia. A dívida que a gente tinha, não temos mais. Amém? Agora você perceba uma coisa. Guarda isso no teu coração. Provavelmente eu volto a falar sobre isso, mas guarda isso no teu coração. Você perceba que aquele homem chega diante do rei, e até então ele só tem do rei uma coisa: justiça. Você vai pagar. É só no momento que ele se arrepende, se quebranta, que vem a misericórdia. Meu irmão, não há misericórdia sem arrependimento. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Desde que a gente nasceu, Jesus já tinha morrido. Sim ou não? Mas nós só alcançamos a misericórdia de Deus no dia que nós nos arrependemos e por fé aceitamos o que Jesus fez por nós. Sem quebrantamento, sem arrependimento, não há misericórdia. Amém. O grande problema, e entenda, Jesus está contando essa parábola falando a respeito de perdão. Jesus começa a contar essa parábola porque o Pedro pergunta: Jesus, até quantas vezes por dia a gente tem que perdoar? Até quantas vezes a gente tem que aturar essa turma aí? E aí Jesus começa a contar essa parábola, conclui a parábola com a seguinte aplicação: assim também, se vocês não perdoarem de coração aqueles que lhe ofendem, o meu Pai Celestial não perdoará vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque a continuação, eu não vou ler para não me alongar, mas a continuação da parábola, a Bíblia diz que aquele servo feliz da vida sai dali com a sua dívida que era impagável, que agora foi paga, igualzinho eu e você, amém? Ele encontra logo que ele sai um conservo, um servo igual a ele, os dois são servos do mesmo rei.
E aquele servo devia para ele 100 dinheiros. Ele devia 10 mil talentos. Ele devia 100 dinheiro. É a mesma coisa de alguém dever, sei lá, 100 mil, 200 mil e o outro dever 100 reais para ele. 50 reais para ele. Só para você tentar imaginar. Então ele sai, ele encontra, tá feliz da vida, me foi perdoada a minha dívida, não vejo eu achei em casa contar para minha família o que aconteceu. Aí encontra esse servo, diz, rapaz, bem que eu te encontrei, cadê meu cinquentão? E do mesmo jeito que ele fez, esse aqui também se prostra diante dele, diz, olha, seja generoso comigo e tu te pagarei, não vou te dar o calote, eu vou te pagar, me dá mais tempo, eu vou arrumar o dinheiro. E a Bíblia diz que ele pega ele pelo pescoço, começa a sufocar, cadê meu cinquentão? Você vai, rapaz, você me deve! É justo você me pagar. Você não vai pagar? Então você vai ver só. Levou ele e encerrou ele na prisão, por causa daquela dívida. A Bíblia diz que os outros servos, vendo aquilo, se entristeceram, e os X9 foi lá contar para o rei. Chegaram lá e falaram, rei, sabe o camarada que acabou de sair daqui, o senhor perdoou a dívida? Saiu daqui pulando, feliz da vida. Pois é. Mas logo ali na porta, ele encontrou o irmão dele, agarrou pelo pescoço, cobrando 50, levou para a prisão, ele está lá preso. O rei diz, traz ele de volta. Rapaz, eu acabei de te perdoar. Você deveria ter usado de misericórdia para com ele, do mesmo jeito que eu usei de misericórdia para você. Mas porque você não usou de misericórdia para com ele, a misericórdia que eu já havia te dado, disponibilizar na tua vida, eu retiro ela de sobre você, você está me devendo, e agora pode levar ele, entregar na mão dos atormentadores, e você só sai de lá quando pagar toda essa dívida. O que está se referindo, claro, a ele ficar preso por resto da vida, já que a dívida é impagável. E se ele não conseguia pagar quando estava livre, agora é que ele não vai pagar. Amém? Olha que coisa séria, o que remete justamente à perdição eterna. Aí conclui Jesus, faz a aplicação, dizendo, do mesmo jeito que o rei fez, o meu Pai Celestial, Deus vai fazer com vocês, se vocês de coração não perdoarem. Então, meu irmão, Deus, Ele cumpriu a sua justiça em Cristo, na cruz. Deus foi misericordioso para com a gente, a nossa dívida foi paga. O que é que Deus espera de nós? Quando Ele nos dá misericórdia, Ele espera que eu e você também sejamos misericordiosos. Venhamos estender misericórdia na vida dos outros, da mesma forma que o Senhor estendeu misericórdia na nossa vida. E quando nós não fazemos isso, a misericórdia que foi disponibilizada sobre nós, nós perdemos ela. Olha que coisa séria isso que a Bíblia ela está aqui nos ensinando. Meu irmão, isso precisa estar muito claro no nosso coração, que o nosso lugar era no inferno. Era na perdição eterna, era longe de Deus por causa dos nossos pecados. Amém? Isso é o que nós merecíamos. Mas Jesus foi lá e Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar, cumprindo a justiça de Deus. Ele nos dá a misericórdia dele, e a misericórdia, a Bíblia diz em Lamentações 3:22, que a razão de nós ainda não termos sido consumidos é a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, meu irmão, a gente já tinha sido consumido, destruído, acabado. E sabe o que é interessante? É que, a exemplo do que esse homem aqui fez, quando o negócio era com ele, ele queria misericórdia. Mas quando o negócio era com o irmão dele, ele queria justiça. Será que a gente é muito diferente disso? A gente tem uma justiça tão forte, não, isso está errado, aquilo está errado, não pode, isso aí merece para o inferno, isso aí tem que ir mesmo. Não é assim? Mas aí, quando o injusto somos nós, aí a gente quer misericórdia. Meu irmão, e como eu disse,
esses atributos precisam ficar bem claros na nossa vida, a gente precisa entender, porque tem muita gente, né, até orando dizendo assim, Deus faz justiça. Meu irmão, vê direito a oração que você está fazendo. Verdade ou não é? Porque se Deus for fazer justiça, meu irmão, a gente está roubado. É claro que a pessoa, quando ela ora pedindo justiça, olha só, ela ora assim, Deus, faz justiça, Deus, sobre isso aqui, sobre esse ponto que eu estou sendo injustiçado, não é assim? Porque a pessoa, ela ora por justiça quando ela se sente injustiçada. Não, é nisso aqui que eu estou sendo injustiçado, até caiu aqui, nisso aqui que eu estou sendo injustiçado, Deus faz justiça. Meu irmão, porque se for para Deus fazer justiça em tudo, o negócio está bravo para o nosso lado. E nós precisamos entender, e rapidamente eu quero ver esse texto com vocês, se não quiser abrir, nem precisa, só acompanhe no monitor, Tiago, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz assim, ó, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que se eu não exercer misericórdia na hora de julgar as situações, na hora do meu juízo, na hora que eu estiver diante do Senhor, tiver que comparecer diante dele, e Deus for julgar, se eu não usei de misericórdia, ele também não vai usar de misericórdia para comigo. Misericórdia. Amém? Olha que coisa séria. Eu não sei vocês, mas eu quero que no dia que Deus for me julgar, ele use de misericórdia. Porque se ele for usar de justiça, eu estou roubado. Alguém está na mesma situação que eu aí? Amém? Então, já que eu preciso que ele use de misericórdia, o que eu preciso fazer? Usar de misericórdia para com os outros. E isso não quer dizer passar a mão no pecado, ser tolerante com o erro, não é isso, mas sim ser misericordioso. E aí o versículo termina dizendo, e a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Diga a glória a Deus. Eu gosto sempre, quando eu falo da misericórdia, eu gosto de contar uma história. Já está bem fundamentado aqui, mas só para ilustrar. Conta-se que, eu não sei se é um fato verídico, não tem como eu saber, mas conta-se como se fosse. Que no tempo de Napoleão, um dos seus soldados havia desertado. E a pena ali era a morte. Que o soldado que desertasse era a morte. Assim como em vários momentos na história, em vários povos, em várias ocasiões foi assim. Em tempo de guerra, o soldado que desertasse, a sentença estava dada, era a morte. E lá no exército de Napoleão não era diferente. E esse soldado, ele desertou, foi capturado, trazido de volta, a sentença já estava dada, estava apenas esperando a execução. E a mãe, então, desse jovem, ao ficar sabendo da situação, consegue uma audiência com Napoleão e vai até ele para pedir, né, pelo seu filho, para que seu filho não fosse executado. E ela chega lá e ela diz, eu vim pedir misericórdia pelo meu filho. E a história conta que Napoleão responde, o seu filho não merece misericórdia, o seu filho é um desertor, o seu filho merece ser morto. E ela responde, eu sei que ele merece. Se ele não merecesse, eu estaria aqui pedindo justiça. É porque ele merece ser morto que eu estou pedindo misericórdia. Conta-se a história que diante dessas palavras, Napoleão, que não é conhecido como alguém muito misericordioso, mas diante dessas palavras, conta-se a história que aquela mãe sai de lá com o seu filho e ele, né, não executa então o garoto. Mas olha só, pare e pense nisso. Se o filho não merecesse, o que ela estaria falando? Meu filho não merece, não, tem que fazer justiça. Ela diz, não, eu sei que ele merece morrer. É justamente porque ele merece, eu estou pedindo misericórdia,
que você não o trate como ele merece. É quando nós entendemos essas coisas, como eu dizer que nós entendemos a nossa posição em Cristo. Meu irmão, a gente não merece. Na verdade, a gente merece a condenação. A gente merece a morte. Mas Deus, enviando Jesus para morrer na cruz, satisfazendo, que já tratamos bem, a justiça de Deus, e nos dando então a misericórdia. Não fomos tratados como a gente merecia ser. Amém? Mas além disso, ainda tem o terceiro atributo, que até agora eu não falei muito dele, que é justamente a graça. E eu gostaria de ver uma outra história com vocês para a gente exemplificar melhor isso aqui. Vamos para Lucas agora, capítulo de número 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Passagem bíblica conhecidíssima, né? Ficou conhecido como filho pródigo. E na leitura eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes aqui, principalmente dentro do foco que a gente está tratando hoje. Então, foi registrado assim, e disse, né, Jesus contando a parábola, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meu irmão, a Bíblia conta essa história do filho que pede a parte da herança que lhe cabe. Agora o pai está vivo, não há que se falar em herança com o pai vivo. Porém, entende-se que naquela cultura, quando o filho chegava e pedia herança para o pai, é como se ele dissesse para o pai, pai, para mim você morreu, para mim você está morto, então me dê a parte da herança. O que faz todo sentido, quando você vê por 2 vezes esse filho afirmando, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Sim ou não? Né? Eu não posso ser chamado teu filho, porque a partir do momento que eu não considerei mais você como meu pai, a partir do momento que a minha atitude foi, olha pai, para mim você está morto, então acabou. Então, se ele está morto para mim, o filho também está morto para com o pai. Então você perceba que quando ele volta, o pai pode tomar algumas atitudes. O pai poderia dizer para ele,
Você escolheu o teu caminho. Não tem nada para você aqui. O que lhe cabia aqui já foi lhe dado. Você decidiu seguir o teu caminho, siga o teu caminho. Pastor, que pai cruel. Não, que pai justo. Isso é justiça. E por favor, não me entenda errado. Talvez agora você não vai me entender. Eu acho que lá na frente você vai me entender um pouquinho melhor. Mas nessa geração, meu irmão, eu acho que os pais estão sendo misericordiosos demais. Eu acho que estão errando na medida da justiça. Porque a gente ouve falar de cada absurdo de filhos fazendo com os pais, que é levado a crer, né, que está sendo misericordioso demais, que está poupando demais e sendo justo de menos. E a gente precisa tomar um cuidado para não achar assim, não, a justiça é ruim, a misericórdia é boa. Não, se fosse assim, Deus não seria justo. Cada atributo de Deus tem a sua importância. E assim também precisa ser na nossa vida. Repito, que talvez agora vai ficar um pouco vago o que eu quero dizer com isso, mas daqui a pouco você vai entender melhor. Mas eu acho que às vezes a gente precisa agir um pouquinho mais com justiça, ser justos, e a justiça pune quem erra, amém? Do que ser misericordioso demais. Tem que haver um equilíbrio. Aí a gente ouve muita gente reclamando assim, pastor, mas essa geração, só por Deus, pastor, essa geração é muito mimada. Pois é, mas quem mimou eles mesmo? Quem foi que mimou eles? Fomos nós, gente. Dá para reclamar deles? Dá para reclamar deles? Não, meu irmão. É o pintor que pinta um quadro ridículo, horrível, ele diz assim, essa tela não é boa, essa tela aí é terrível, o pincel não presta. Não. Foi quem fez a coisa. Verdade ou não é? E às vezes a gente está querendo dizer que essa geração aí, mas pera lá, quem que está pintando essa geração? Quem que está criando essa turma? Né? Então, bom, fica a dica. Né? Fica aí a orientação. Repito que daqui a pouco acho que você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Bom, mas o pai poderia ter agido assim, não poderia? E ele estaria errado? Não, ele não estaria errado. Ele estaria certo. Ele estaria agindo com justiça. O pai poderia agir com misericórdia. O pai poderia dizer, olha, o que você merece é que eu mande você seguir o teu rumo, seguir o teu caminho. Mas eu não vou te tratar como você merece. Realmente, você não é digno de ser chamado meu filho. Mas vem cá, tem uma enxada ali, ó. Pega ela, põe nas costas, no final do mês a gente acerta. Não foi o que ele falou? Eu vou lá e eu vou ser um dos trabalhadores do meu pai. Pronto, o pai foi misericordioso. O pai não o tratou como ele merecia ser tratado. O pai agora vai se relacionar com ele como qualquer outro empregado. Era aquilo que ele até estava buscando. Agora, o pai decide fazer uma outra coisa. O pai decide o abraçar, o beijar, o levar para dentro da casa, por mais que, segundo as próprias palavras dele, ele não mereça, ele não seja mais digno de ser chamado, de ser reconhecido como filho, mas o pai decide levar ele para dentro da casa e tratar ele como filho. E trocar as roupas dele por roupas novas, e colocar sandálias nos pés, colocar anel no dedo, matar o bezerro cevado, fazer festa. E olha o que o pai está dizendo, esse meu filho estava morto. O que mais uma vez fica muito claro como é que esse filho saiu de casa. O filho saiu de casa considerando o pai morto. E da mesma forma, o filho era considerado morto também. Olha que coisa séria. Mas ele diz, vamos fazer festa, porque ele voltou, porque ele está aqui. E estão lá fazendo festa. Isso se chama o quê? Graça. Amém? Tratar melhor do que nós merecemos. Favor imerecido. Você não merecia isso.
mas eu decido te tratar dessa forma. E aí a gente olha para a cruz e a gente vê exatamente isso. Não só a justiça de Deus se cumprindo, não só a misericórdia de Deus sendo disponibilizada a nós, para nós não sermos tratados como a gente merecia, mas a gente mais está sendo tratado como a gente não merecia, porque Jesus poderia simplesmente ter dito, olha, eu morri por você, então você não vai morrer, mas segue teu rumo. Mas Ele nos chama para a casa do Pai, Ele nos trata como filhos, a Bíblia diz que nós passamos a fazer parte da família de Deus, Ele nos dá o que a gente não merece, a vida eterna, a comunhão com o Senhor, e tudo aquilo que a sua graça nos trouxe. E se nós não entendemos isso, meu irmão, a coisa fica bagunçada na nossa cabeça, como tem estado bagunçado na cabeça de muitos. Tem gente orando, dizendo, Deus, misericórdia, não entende nem o que é misericórdia. Tem gente orando, dizendo, Deus, a tua graça, não entende nem o que é a graça de Deus. Deus, a justiça, não está nem entendendo o que é isso, está orando até errado, confundindo uma coisa com a outra, embolando uma coisa com a outra. E é quando nós entendemos claramente cada um desses atributos de Deus no relacionamento dele conosco e como esses três atributos, eles estão em harmonia na cruz, é que nós entendemos qual é a nossa posição. A nossa posição é alguém que merecia ir para o inferno, merecia a perdição eterna, mas nós não somos tratados como nós merecíamos. Mas Deus decidiu nos tratar muito melhor do que nós merecemos. E quando nós entendemos essas três coisas, então o nosso relacionamento com Deus e até o nosso relacionamento com as pessoas, porque perceba que a maneira que eu me relaciono com as pessoas vai interferir no meu relacionamento com Deus, não foi isso que a gente falou até agora da misericórdia? E a graça não é diferente, porque a partir do momento que Deus disponibiliza a graça na minha vida, Ele espera que eu também seja gracioso para com os outros. Para que eu olhe para a minha vida não com soberba, não cheio de si, não inchado por uma justiça própria, dizendo, eu fiz, eu modéstia à parte sou bom, não, porque eu sou muito de Deus, eu sou um homem de oração também, não, mas eu olho e digo, não é a graça dele, eu não mereço, é o favor dele, amém? Então o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas muda, é isso que Deus espera de nós, só que interessante que a história não acaba aqui. Você continua a leitura, a gente não vai fazer isso hoje, mas depois você pode fazer. Quem é que está vindo do campo? O irmão, com a enxada nas costas. A enxada nas costas não está na Bíblia, por minha conta, tá? Mas está vindo do campo, isso está escrito. O irmão está vindo e chega lá, ao ver a festa, fica, demoniou, não é? Fica indignado. O pai vai lá fora falar com ele. Ele diz assim, eu não acredito, esse teu filho aí, que pegou a parte dele, que saiu, que desperdiçou tudo, que jogou o nome da nossa família na lama, que desperdiçou os nossos bens, que fez o que fez, e o Senhor recebe ele dessa maneira, sabe o que ele está dizendo? Ele não merece isso. E sabe o que ele está dizendo? Quem merece? Eu é que mereço. Eu estou aqui, trabalhando, dando sangue, obedecendo tudo que o Senhor manda, de sol a sol, calo na mão, inchada nas costas, suando a camisa aqui para fazer, para te agradar. E eu estou aqui e o Senhor não me deu nem um bezerro cevado. Meu irmão, isso é o retrato perfeito da pessoa que está cheia da justiça própria. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro. Você está entendendo em nome de Jesus? Que acha que vai alcançar as coisas por mérito. Mas isso não é possível. Aí sabe o que o pai responde? O pai responde assim, filho. Como que o pai responde? Filho, tudo que eu tenho é teu.
Você poderia comer não só o cabrito, a ovelha, a vaca, o boi, né? Você poderia desfrutar de tudo. O problema é que você está querendo comprar com o seu esforço, com a sua justiça, algo que já foi lhe disponibilizado de graça. Você que não entendeu ainda isso. Você que tem agido como um servo, sendo filho. E o grande problema da pessoa que não vive a graça de Deus, que vive por justiça própria, é que ele olha para alguém que está desfrutando da graça e ele acha um absurdo. Mas se ele entendesse a graça e também desfrutasse dela, ele ia dizer, glória a Deus que nós dois estamos desfrutando da graça. Porque você não merecia, né? Rapaz, eu também não. Ah, Deus é bom. Amém? Então nós precisamos entender essas verdades. Agora guarde uma coisa no seu coração. A misericórdia e a graça de Deus só são disponibilizados a nós mediante arrependimento. Enquanto não há arrependimento, a única coisa que a gente tem é justiça. Amém? Mediante arrependimento, quebrantamento da nossa parte. Das duas parábolas que a gente leu é a mesma história, a mesma coisa. Só depois que há arrependimento, quebrantamento, conserto, aí sim é que a misericórdia e a graça são disponibilizados a nós. Até então, a única coisa que a gente vai ter é juízo. Alguém disse essa frase, eu li essa semana essa frase e eu achei fantástica, eu concordei assim completamente da frase. E a frase dizia o seguinte: ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque não se arrependeram. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Porque se as pessoas fossem para o inferno porque pecavam, todos nós iríamos para lá. As pessoas vão para o inferno porque elas pecaram e não se arrependeram. Porque no momento que há sem arrependimento, meu irmão, só vai existir juízo. Amém? Mas a partir do momento que há o arrependimento, então nós desfrutamos da misericórdia e da graça. Desde que a gente nasceu, Jesus já tinha morrido na cruz, sabia disso? Sabia ou não? Desde que a gente nasceu, Jesus já tinha morrido na cruz, mas a gente continuava pecador. Foi só no dia que, à luz da palavra de Deus, nós nos arrependemos. Então foi disponibilizado para nós misericórdia e graça. Antes de arrependimento, só há juízo. Depois do arrependimento, há misericórdia e graça. Amém. Eu quero fechar para a gente orar, contando uma história para vocês. Essa história foi um pregador americano que contou, não lembro o nome dele, se eu lembrasse eu falava aqui, para dar o crédito. Mas ele conta uma história mais ou menos assim, ilustra bem tudo que a gente falou até agora. Ele disse que um certo pai chega para o seu filho e diz assim: meu filho, eu vou te dar uma ordem. A ordem é essa. Se você obedecer isso que eu te mandei, então você vai, como recompensa, eu vou te dar uma taça de sorvete. Por outro lado, se você desobedecer aquilo que eu estou te mandando, você vai levar 10 varadas. Entendeu, meu filho? Entendi, sim, senhor, pai. O pai sai. Chuta o que aconteceu. Obedeceu ou desobedeceu? Aquela criança decidiu seguir a natureza humana e desobedecer. Quando o pai volta, se depara com a desobediência. E o pai diz assim: meu filho, vem cá, vamos conversar. Porque agora eu vou te ensinar o que é justiça. Você desobedeceu? Desobedeci. Então agora, o que você merece? As 10 varadas. Não foi esse a ordem? Não foi essa a lei estabelecida? Então vem cá. Vamos lá. Aí o pai pega a varinha e pá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Na 7ª ele para, o menino está lá esperando as outras 3. Né? E as outras 3 não vêm, ele olha e diz, mas não eram 10? O pai diz, agora eu vou te ensinar o que é misericórdia. Já te ensinei o que é justiça. Você errou, merece a punição. Agora deixa eu te ensinar o que é misericórdia. Você merecia 10, mas eu só vou te dar 7. Eu não vou te tratar como você merece. Poderia ser 5, poderia ser 6, mas o meu pai ia ser um pouquinho mais justo. O pai aqui no meu exemplo, né? Então o dele foi 7. Aí, chega no final do dia, o pai chama o filho, filho, vem cá, vem aqui comer uma taça de sorvete comigo. O filho arregala os olhos e diz, pai, mas eu desobedeci, eu não mereço. O pai diz, então agora eu vou te ensinar o que é graça. Na nossa cabeça, ou você age com justiça, ou você age com misericórdia, ou você age com graça. Mas perceba que na cruz, Deus foi justo, misericordioso e gracioso. No exemplo que eu acabei de dar, o que o pai foi? Justo, misericordioso e gracioso. Entenda como esses 3 atributos, por mais que quando a gente, num primeiro momento, olha para eles, parece que eles são contradizentes um com o outro, oposto um do outro, eles podem, sim, facilmente viver em harmonia. E lembra quando eu dizia que alguns pais hoje em dia estão sendo misericordiosos demais e justos de menos? Você entende o que eu quero dizer com isso? Que pode haver um equilíbrio entre os dois? Que a gente não precisa só ser justo, ou só ser misericordioso, ou só agir pela graça, que a gente pode agir com os 3. Pois Deus age assim. E Deus espera que nós também venhamos agir dessa forma. Amém? E que possamos entender essas verdades. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias. Eu quero lhe convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você agora. E nós vamos clamar ao nosso Deus. Eu não sei você, né? Mas acho que não é boa coisa a gente pedir justiça hoje não, né? Deixa para outro dia. Claro que a gente entendeu que a justiça precisa acontecer, né? Mas eu acho que no nosso caso hoje é melhor a gente pedir a Deus misericórdia e graça. Deus, não me trate segundo os meus pecados, os meus erros merecem ser tratados. Amém? E Deus, me dá graça, porque eu não mereço. Não mereço que o Senhor faça nada por mim. Mas o Senhor, esse Deus de graça, faz aquilo que eu não mereço. Amém? A Bíblia fala para nos achegarmos com ousadia ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça em tempo oportuno. Quando que ela é nos disponibilizadas? Quando nos achegamos ao trono, como aprendemos hoje, quando há arrependimento, quebrantamento. Eu quero convidar você a orar, se arrependendo dos erros e pecados, porque logo em seguida a gente vai participar da Santa Ceia, e que possa haver em nós esse arrependimento, esse quebrantamento, e assim poder ser disponibilizado para nós misericórdia e graça. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, na Tua presença nós nos colocamos nessa hora, e meu Deus, nós ouvimos, ó Pai, a Tua palavra, que veio para falar aos nossos corações, que veio, Pai, para abrir o nosso entendimento, Senhor, para estas verdades, ó Pai. Meu Deus, e quando entendemos quem nós somos, quando nós entendemos a forma que o Senhor se relaciona com nós, meu Deus, então tudo muda, Pai, a maneira de nos enxergarmos, de enxergarmos as coisas, até os nossos irmãos, Pai, mudam, Deus. Ah, Pai, então nos ajuda em nome de Jesus Cristo,